Fala galera, Danilo Brizola do Surfando com IA e hoje o nosso vídeo ele tá muito especial. Na realidade não é um vídeo só, vai ser alguns vídeos aqui que a gente vai postar para vocês e esses vídeos eles são de um webinar sobre Windsurf Essentials. O que é isso? São ferramentas essenciais para você utilizar dentro do Windsurf para você melhorar ainda mais a performance do desenvolvimento de software usando a ferramenta. Beleza? Fica aí então com o vídeo, com os vídeos, né? E é isso aí. Deus abençoe e vamos que vamos. Windsurf, uma empresa que nasceu não com esse nome, nasceu como Exafunction, uma empresa onde os fundadores eles eram especialistas em otimização de GPU para carros autônomos. Então, da concepção, desde quando era Exafunction, a questão de arquitetura, né, de modelos de IA, de inferência, de embedding, era muito forte por conta do background, né, dos fundadores. E depois eles se tornaram uma empresa de dev tool. Por quê? Porque eles começaram a utilizar o GitHub lá atrás, o Copilot lá atrás, lá em 2022, quando o Copilot foi lançado, a primeira versão. E eles começaram a ver, cara, essa ferramenta aqui, tem uma série de desafios aqui para usar, mas só que a ideia é boa. Vamos construir, vamos desenvolver alguma coisa aqui. E eles desenvolveram a Codium, que foi a primeira, digamos assim, concorrente direto do Copilot, só que era open source. E o projeto explodiu, né? O projeto explodiu, e como eles tinham muito esse conhecimento, né, de arquitetura, de machine learning e tudo mais, né, de arquitetura, de otimização de GPUs, eles construíram desde o D0 do Windsurf, eles construíram uma estrutura muito poderosa, muito robusta e muito segura, né? Tanto que um monte de empresa começou a usar o Codium na época, né, o plugin, justamente por conta de que esse plugin ele tinha algumas técnicas de segurança que nem o Copilot tinha, e algumas empresas grandes precisavam de uma infraestrutura mais híbrida, não um negócio rodando só na nuvem, precisavam de uma arquitetura de segurança mais direcionada para o compliance deles, e foi aí que a Codium, até então, começou a ganhar muito mercado. E em novembro do ano passado, a Codium lançou a IDE Windsurf, que foi a primeira IDE com agentes de IA no processo de desenvolvimento. Não existia nenhuma IDE nesse conceito. As únicas IDEs que existiam, o Cursor já existia, porém, eles eram uma IDE que tinha um chat do lado. Ao invés de você ficar indo lá para o chat GPT, tinha um chatzinho do lado que você perguntava sobre o teu código. Mas era isso. O Windsurf foi o primeiro que introduziu essa questão de agentes de IA no processo de desenvolvimento. E de lá para cá, o Windsurf já teve mais de 11 atualizações, que a gente chama de atualizações de waves, né? Então já teve 11 grandes atualizações e, assim, eles trazem muitas melhorias a cada atualização. Então, em menos de um ano, 11 grandes atualizações. Então, isso demonstra muito a versatilidade da empresa. E aí a empresa, a OpenAI, fez uma oferta, não comprou, aí veio o Google, levou engenheiros da empresa, e aí veio a Cognition e fez a aquisição, há mais ou menos 2 semanas atrás, a aquisição do Windsurf. Então, o Windsurf Cognition, que é a criadora do Devin, não sei se vocês já ouviram falar, Devin AI. Então, a criadora do Devin acabou comprando, porque tem muita sinergia os produtos, né? Então, nós, né, como engenheiros de software, cara, a gente vai ter a possibilidade de, cara, manter tudo no nosso controle, a parte de desenvolvimento, arquitetura, estruturação, e a gente vai poder fazer, cara, terminei essa implementação aqui, agora eu vou colocar alguns agentes do Devin aqui, autônomos, assíncronos, para ele fazer testes na aplicação, para ele rodar
rodar cenários e por aí vai. Então, diretamente do Windsurf, você vai poder fazer deploy de vários agentes do Devin para eles fazerem coisas ali que, às vezes, toma tempo nosso e não são coisas que agregam valor, né? Então, só dando um panorama geral para vocês, né, sobre a empresa. E, assim, hoje é uma das principais empresas que tem solução de DevTool aí para o mercado e, certamente, em termos de segurança, a principal do mercado, né? Então, nenhuma outra ferramenta, nenhuma outra IDE oferece o que o Windsurf oferece hoje. E eu falo isso não como marqueteiro, agora estou colocando o meu chapéu aqui, né, como alguém que conhece, apesar de não exercer assim, no dia a dia, desenvolvimento, engenharia de software, sou alguém extremamente entusiasta que gosto demais dessa área, né? Tanto que há 15 anos aí nessa área com empresa de engenharia de software, né? Então, trazendo realmente algo que não tenho dúvida que já tem mudado, né? A gente tem dois líderes do nosso time aqui, né? O Tida e o Glideson, que têm utilizado e tem realmente, a gente tem visto muito a diferença da ferramenta aqui nos processos que a gente desenvolve. Beleza, mas falando agora da empresa, vamos lá para o que realmente interessa. Hoje, a nossa ideia é fazer uma caminhada aqui, né, sobre o que vocês precisam conhecer de essencial do Windsurf. Então, a primeira coisa é o setup do ambiente e um overview das principais funcionalidades, né? É muito importante. Muitas vezes a gente faz o download da ferramenta, usa, tem uma experiência mais ou menos. Às vezes não é porque a ferramenta ela não é aquilo que a gente esperava. Às vezes falta conhecer um pouco como que ela funciona, quais são as possibilidades de setup que ela dá para você. Então, essa é a ideia, mostrar para vocês as possibilidades de setup do Windsurf, que isso, assim, vai melhorar a produtividade e a capacidade de gerar valor do Windsurf muito, assim, né? E depois algumas funcionalidades principais. Então, a primeira coisa, né, que eu indico vocês a fazerem, todos vocês, irem lá, abrir uma conta do Windsurf, fazer o download e instalar o Windsurf, né? E já ir dando uma olhada já na parte de documentação e universidade. Então, a gente tem muito material lá. Mas, obviamente, esses materiais são em inglês. Materiais em português, a gente tem eu tenho divulgado bastante o Windsurf em um canal no YouTube, né, onde mostro ali vários use cases na prática, e eu acabei de colocar aqui no nosso chat aqui. Então, se vocês quiserem ir lá, quiserem dar uma força também, seguir o canal está bem no início ainda, a gente tem 18 vídeos, 20 vídeos essa semana, vai entrar 2 aí, então estamos ainda no início, mas lá tem bastante conteúdo, né, focado para a área técnica mesmo, né. A gente tem uma ou outra coisinha ali mais de startup e tudo mais, que a gente curte pra caramba também, né, a mentalidade de startup e tal, mas a grande maioria do conteúdo é um conteúdo um pouco mais técnico, tá? Então, sugiro vocês já fazerem um download. A gente tem uma versão de trial ali que é bem generosa, assim, dá para fazer bastante coisa nessa versão de trial, né? E, enfim, e aí a gente também se coloca super à disposição aí para depois também a gente falar sobre licença, se é algo que faz sentido, tá? Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, acho que é importante falar, o Windsurf ele não é somente uma IDE, né? Então a gente não tem somente uma IDE, nós temos um ecossistema. A IDE é um dos produtos, né, que a gente tem. Isso nos diferencia bastante da nossa concorrência, né, de alguns que vocês citaram aí. Sim, você pode baixar a nossa IDE, e a nossa IDE ela é baseada no VS Code, então quem já utiliza VS Code não vai ter dificuldade nenhuma em termos de experiência, é muito parecido. As extensões, você pode importar todas as suas extensões do teu VS Code para cá sem problema nenhum. E basicamente o que a gente tem de diferente? A gente tem o Cascade. Cascade é
basicamente a janela ali onde você vai conversar com os agentes de IA, onde você vai colocar os teus prompts. A gente tem uma forma de você ir lá e selecionar o modelo. Hoje a gente trabalha com os principais modelos do mercado, né? Então, nós somos, isso é bem bacana de compartilhar, nós somos hoje, pessoal, o Windsurf top 5 em utilização de tokens dos principais modelos de LLMs do mercado. Top 5. A gente processa 400 bilhões de tokens por dia. Então, a gente tem parceria de nível 1 com todos os modelos. Então, os modelos da Anthropic, os modelos do Google, os modelos da OpenAI, do X, né, lá, o Grok, e por aí vai. E entrou modelos novos também aí, né, para quem tem, para quem assina na conta Pro, entrou 2 modelos novos aí, o Kimi, o Queen Coder. Então, cara, a gente tem todos esses modelos à disposição e somos a única empresa também que tem um frontier model próprio. E esse frontier model, ele, obviamente, é para tarefas um pouco mais simples, principalmente documentação e tudo mais, só que ele é gratuito para utilizar. Para quem é do plano Pro, não custa nenhum crédito para você usar esse modelo. Somos a única empresa que tem, a única empresa desse segmento que tem isso, né? Um frontier model próprio, que nos benchmarks ele foi comparado ao Sonnet 3.5 da Anthropic, né? Então você pode fazer essa seleção dos modelos. E, obviamente, aqui, né, a parte de edição de código, Fireworks Explorer, aqui muito parecido, né, a gente tem uma tabzinha aqui que é bem parecida com a que tem no VS Code. Então, esse é o Windsurf, o editor. E a gente tem também, pessoal, praticamente as mesmas funcionalidades para quem é fã aí das ideias da JetBrains. Então, para quem usa IntelliJ, PyCharm, por aí vai. Então, quem curte as ideias da JetBrains, olha lá, já vi aqui que o Evandro já fazendo festa ali, né? Curte pra caramba ali as ideias da JetBrains. A gente tem exatamente as mesmas funcionalidades, assim, é pouquíssima coisa que muda da nossa IDE para o JetBrains. Então, você consegue ter a experiência total Windsurf, né, de estar no flow, né, que é isso que a gente traz para o nosso público, estar no flow ali do desenvolvimento, tanto na nossa IDE quanto nas ideias do JetBrains. Somos a única também que temos plugins que suportam mais de 40 IDEs hoje do mercado, obviamente não com exatamente as mesmas funcionalidades que a gente tem no JetBrains e na nossa própria IDE, mas a gente suporta, enfim, Android Studio, suporta Eclipse e por aí vai, mas novamente não vai ter as mesmas funcionalidades, principalmente o Cascade, que é o grande divisor de águas, né, do nosso produto, desse ecossistema que eu estou compartilhando aqui com vocês, e suportamos mais de 90 linguagens de programação, né? Então temos essa capacidade aí. E no JetBrains, pessoal, é bem parecido, tá? Bem parecido a forma, tem o Cascade aqui também, então a experiência é muito parecida do que na nossa IDE. Aqui um pouquinho, né, no Windsurf, na nossa IDE, então todas essas funcionalidades aqui já por padrão. Na JetBrains, praticamente tudo também. E nos outros plugins, a gente tem uma limitação, né? Então, a gente só tem um autocomplete, um chat ali até, mas não tem tantas funcionalidades assim no chat, ou seja, a gente não tem aquela possibilidade do agente poder... A gente constrói um prompt, manda um prompt para a gente construir tudo, ler arquivos, isso não tem. Isso a gente tem nas ideias da JetBrains, né, e na nossa própria IDE. Mas a ideia aqui é evoluir cada vez mais os plugins também para outras IDEs. A gente já tem, a gente tem de duas formas, né? Eu vou mostrar ali para vocês. Uma, o próprio Windsurf, basicamente, vamos lá, o que, por exemplo, o modelo da Amazon faz? Cara, ele tem um prompt inicial ali que carrega por trás
que ele já faz, digamos assim, naquela janela de contexto, a identificação, a análise dos arquivos do teu code base para trazer isso como contexto naquela conversa que você abriu ali com a gente, né? Eu tenho hoje isso da mesma forma, a gente aplica isso de forma automatizada ali, você mostra para você e você escolhe, e eu vou até mostrar para vocês uma coisa, a gente é muito a favor do human in the loop, né? Então, tudo que a gente faz é focado em ter ali o engenheiro de software no loop, ele aprovando todas as coisas, ele conhecendo tudo que a IA está fazendo. Então, para a gente, isso daí é muito chave, né? Tem uma ou outra coisa que a gente pode deixar a IA ser mais autônoma, mas, no geral, é, cara, comando no terminal, coisas desse tipo, a gente tem travas para que isso tenha ali o humano sempre no meio do processo. E a gente tem, cara, os workflows, que é justamente isso. Então, cara, comecei a trabalhar numa janela nova de contexto. Cara, eu preciso que o meu, digamos assim, o Cascade, ele entenda do que se trata aquele projeto. As memórias ajudam isso, porque em cada janela de contexto ele sempre vai carregar essas memórias são geradas automaticamente, eu mostro também depois para vocês ali no projeto, de forma prática, e os workflows a gente pode criar e com um comando a gente chama para ele fazer toda essa análise de contexto, sabe, do código. Mas isso é algo bem padrão, assim, sabe, bem padrão mesmo do Windsurf. Vocês vão ver ali que, cara, uma das coisas que a gente leva muito em consideração no Windsurf é a questão de trazer o máximo de contexto possível para dentro do desenvolvimento, porque é esse contexto que vai garantir uma boa qualidade de execução das tarefas que a gente pede, né? Então, cara, depois eu vou mostrar para vocês a quantidade de contexto que a gente pode dar para os agentes ali do Cascade, né? Então, semana passada não tinha workflows dentro do JetBrains. Agora tem workflows. Então, a gente está cada vez mais aprimorando os plugins, principalmente JetBrains, que hoje, quem não usa, né, VS Code ou coisas do tipo, ele usa alguma ferramenta da JetBrains. Então, para nós, em termos de volume de mercado, é muito grande. Então, por isso que a gente está colocando bastante esforço, né, em deixar sempre parelho ali todas as funcionalidades da nossa ideia com o JetBrains. Mas é sim, com certeza está no roadmap para a gente ter essas outras funcionalidades de super complete, tap to jump, tap to import, por aí vai.